Amigos do Automais, hoje a gente vai fazer um teste muito diferente com o carro elétrico mais barato do Brasil, Renault Kwid E-Tech. Vamos rodar com este pequeno francês eletrificado até a bateria acabar para saber quantos quilômetros de verdade é a autonomia dele. Antes de continuar falando sobre o Kwid E-Tech e fazer esse desafio, já deixa seu like, que é muito importante para o YouTube entender que você está curtindo o nosso conteúdo. E se inscreve também aqui no canal do Automais, porque muito em breve a gente vai trazer mais testes de carros elétricos, mais desafios interessantes, e eu tenho certeza que você não quer perder isso. Então já se inscreve e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. Então agora bora falar do Kwid E-Tech. O Renault Kwid E-Tech é o carro elétrico mais barato à venda no Brasil hoje, enquanto a gente está gravando esse vídeo, porque toda hora o preço muda, às vezes é ele, às vezes é o Caoa Chery iCar. No momento ele custa R$ 146.990. E olha que coisa um tanto quanto pesada, porque o Kwid mais caro produzido no Brasil, a versão Outsider, custa R$ 71.990. Ou seja, para ter o Kwid elétrico com alguns itens de série a mais em relação ao Outsider, você vai pagar o dobro e mais um pouco. Porque ele também vem importado da China, totalmente elétrico, então tem os custos da bateria, tem os custos de importação, e aí você paga o dobro para ter a mesma quantidade de potência, quase mesmo torque, bem parecido, mas é elétrico, essa tendência agora. Existem algumas diferenças mínimas no visual do Kwid E-Tech em relação à versão a combustão que você identifica logo de cara, como a grade frontal com desenho diferente e fechada, com esses frisinhos cromados, e tá aqui o bocal de carregamento. Aqui embaixo do farol você tem essa moldura dourada que só no E-Tech tem, e a parte inferior do para-choque é um pouquinho diferente, sem o detalhe cinza. E para o ódio do pessoal da internet, conta comigo quantos furos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 furos, antes o Kwid só tinha 3. Na verdade, os modelos a combustão seguem com 3 parafusos na roda, a versão elétrica tem 4, mas isso aqui não é roda não. É a boa e velha calota, que engana bem, viu, porque parece uma roda. Aqui na lateral do Kwid E-Tech você tem esse adesivo indicando que se trata da versão elétrica com uns detalhinhos dourados. Geralmente carro elétrico tem detalhe azul, esse aqui é dourado, não entendi. O para-choque traseiro é um pouquinho diferente em relação ao Kwid Outsider e às outras versões dele. E olha que situação tanto quanto engraçada, o nome dele está escrito errado aqui na traseira, porque é Renault Kwid E-Tech e aqui está escrito E-Kwid. E-Kwid, mas é Kwid E-Tech e aí tem o E-Tech aqui do lado. Não entendi muito por quê. O porta-malas você abre aqui por esse botãozinho, vai ter que dar aquela porrada para fechar igual todo o Kwid, e tem 290 litros. Não houve alteração da capacidade em relação à versão combustão, mas lá dentro tem alguns detalhes diferentes. Aqui dentro o Kwid E-Tech tem algumas diferenças também pequenas em relação à versão nacional. O volante é o mesmo da Dacia, então ele tem esses 4 aras aqui, o da Renault mesmo tem um só e a qualidade é um pouquinho inferior. A central multimídia é a antiga, que a Renault parou já de usar aqui no Brasil, então não tem o controle de volume aqui, a tela um pouco menor, com uma configuração de brilho aqui meio tosca. O painel de instrumentos, ele é digital, mas um pouco diferente do usado no Kwid a combustão, leitura um pouquinho mais fácil, mas não tão mais completo. E ele tem algumas outras diferenças, como aqui em cima o acabamento é num cinza mais claro, tem regulagem de altura do farol e o vidro elétrico traseiro, bom, vamos falar do lado do banco de trás que é melhor. Bom, como eu estava falando, o Kwid E-Tech tem vidro elétrico aqui atrás. Só que olha que engraçado, não tem comando lá na frente para regular o vidro de trás. Ou seja, só quem está sentado atrás que pode comandar o vidro. A Renault poderia ter colocado vidro elétrico também nas versões nacionais, mas tudo bem. Espaço interno é apertado, o banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m de altura e o joelho passa aqui do banco. Então é impossível sentar uma pessoa no meio. Tão impossível que a Renault não colocou cinto para o passageiro do meio, não colocou encosto de cabeça. Ou seja, é proibido andar um quinto passageiro no Kwid elétrico, enquanto nas versões a combustão tem 5 lugares. Ou seja, se você é motorista de aplicativo e estava pensando em levar um Kwid elétrico para trabalhar, sinto muito porque os aplicativos exigem carros de 5 lugares e o Kwid E-Tech tem 4. Agora é hora de colocar o Kwid E-Tech para rodar. O desafio é sair daqui de São Paulo e ir até Campinas e ficar indo e voltando até ele pedir arrego. Na teoria são 265 km de autonomia, mas a gente não vai rodar no modo Eco, que é o que permitiria essa autonomia extensa, e com o ar ligado, que também atrapalha um pouco. É para usar o Kwid no dia a dia, na vida real.
Tanto que agora, no momento, ele está com 99% da bateria. Eu já rodei alguns quilômetros para chegar aqui no local de gravação, de lá da Renault até aqui, e ele está indicando 225 quilômetros de autonomia. Então vamos botar ele no mundo real, na vida real, para saber quantos quilômetros de verdade este carro elétrico anda. Bom, estamos prontos para sair aqui com o Renault Kwid E-Tech. Ele já rodou 4,2 km, como eu falei, 99% e 216 km de autonomia da bateria nesse momento. E aí, o primeiro trecho tem 96 km. A gente está saindo daqui de São Paulo, indo em direção a Campinas. E por que fazer esse trajeto? Primeiro porque eu moro em Campinas, né? Então também fica um pouco mais fácil, já conheço esse trajeto. Já é um lugar que eu ando habitualmente. Então já é um trecho que eu conheço, não preciso ficar tão preocupado com ficar olhando o GPS, essas coisas. Lembrando que o Kwid E-Tech tem 65 cavalos e 11,5 kg de torque. Ele tem um teco a menos de potência em relação ao Kwid a combustão, que tem 68 cavalos, mas o torque é maior porque o do Kwid a combustão é 9,4 kg. Então basicamente você tem um carro elétrico com potência e torque de carro 1.0 aspirado. A performance acaba não diferindo muito em relação ao Kwid a combustão. Eu já tirei aqui do modo Eco, porque é para andar no modo mais normal possível, o ar-condicionado tá ligado. Isso vai ajudar bastante a entender o uso do Kwid elétrico no dia a dia. Agora aqui no trânsito, mal dá para sentir a diferença. Tirando o silêncio, porque o Kwid a combustão, aquele motor 1.0 3 cilindros dele vibra pra caramba, e o câmbio manual, esse aqui é automático, né? Porque carro elétrico não tem câmbio manual. Mas é bem espertinho, ó. Já tá aqui a 50 km por hora, já num silêncio completo absoluto. E um dos pontos interessantes de carro elétrico, vocês estão vendo ali pelo painel, quando ele entra nessa zona aqui, ó, do charge, é porque ele tá carregando, usando o freio regenerativo para carregar um pouco das baterias. No caso ali, agora tô acelerando um pouquinho, ele tá ali no eco, mas só de soltar o pé ele já entra em neutro, então ele fica praticamente solto, mas ele tem um pouquinho de regenerativo, e depois, na hora que freia, ele já entra no regenerativo completo. Então ajuda a carregar um pouco mais a bateria. Por esse motivo que um carro elétrico no trânsito ele se dá melhor. Aqui, ó, você dá uma aceleradinha rápida, já foi quase ali no power. Mas um carro elétrico na cidade ele vai se beneficiar desse ando e parando e parando e para, porque carrega. Na estrada, como você tem que ficar ali, ó, sentando o chinelo o tempo todo, e a velocidade máxima do Kwid E-Tech é 130 km por hora, a bateria faz aquele suga tudo. E a gente vai pegar a rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia que exige uma velocidade mais alta, né? Lá o limite da via é de 120 km por hora. Isso, inclusive, vai ser um padrão para o teste. A gente vai andar sempre no limite da via, para não infringir nenhuma lei, obviamente, mas também para poder ter o uso mais comum possível. Então, vai ter umas aceleradas um pouco mais fortes em alguns momentos, vai ter freadas um pouco mais controladas, não pensando tanto em autonomia. É o uso normal do carro. A grande questão do Kwid E-Tech é o quão rápido ele acelera de 0 a 60 km por hora. Nisso ele é bem mais rápido do que o Kwid a combustão. Do 60 até o 100, aí a coisa complica um pouco para ele. Mas deu pra ver aí pelo velocímetro quanto que ele foi rápido, já chegou aos 60 km por hora. E até cantou um pneuzinho, o que atrapalhou um pouco na aceleração dele. Me surpreendeu. Não é um carro elétrico bruto, com patadas, como a gente espera de alguns. Principalmente os Volvos elétricos, os BYD, o Porsche Taycan, por exemplo. Óbvio que não, porque não dá para comparar. Até um Peugeot E208 ou E2008 são um pouco mais brutos, mas a proposta do Kwid é outra. E me surpreendeu assim, o quão rápido ele acelerou. Agora a gente vai entrar aqui no finalzinho da marginal. Aqui a velocidade já é um pouco mais alta, né? Já tem que rodar 90 km por hora. Dá um pouco de trânsito para chegar nessa velocidade, mas vamos que vamos, pequeno Kwid elétrico aqui, ó, 85 km por hora. E já dá pra ver aqui pelo mostrador o quanto que ele sofre um pouco para manter velocidade alta, né? Que ele fica jogando ali um pouco pro meio do eco e volta, e aqui você fica brigando um pouco com o freio regenerativo. Nesse momento, ó, 214 km de autonomia, 95% de bateria, sendo que já rodamos 13,1 km. A bateria já deu uma boa sugada, mas tem que ficar de olho aqui na autonomia. Vamos que vamos.
uma observação que eu percebi agora, o quanto que esse banco é alto e não tem regulagem de altura. Então assim, eu tô alto e se vire, é isso. O volante também não tem ajuste de altura nem de profundidade, então ergonomicamente o Kwid é meio esquisito, porque essa é a posição que você tem para dirigir. Não gostou? Paciência. Bom, para variar, o trânsito de São Paulo está um caos, um grande fuá, e aqui já era uma hora que já estaria desenvolvendo um pouco mais de velocidade, mas não é possível porque está lotado de caminhão. Aos primeiros 27 km já baixou a autonomia para 191 km com 87% de bateria. Aqui na estrada, o Kwid, na hora de fazer umas retomadas, ele dá o primeiro empuxo bem, depois ele fica... socorro, eu não consigo mais que isso! Dá pra sentir nitidamente uma falta de força. É engraçado que ele parece um carro 1.0 aspirado nesses momentos, mas a hora que ele dá o primeiro empuxo parece 1.0 turbo, depois ele já fica... já perde o fôlego. Mas ele tá me surpreendendo quanto à estabilidade, porque o Kwid normal, por ele ser mais leve e não ter o peso concentrado embaixo, na estrada, qualquer caminhão que passa do seu lado, ele já dá aquela sambada, aquele ei, que você já fica, socorro. Não é um carro muito confiável para a estrada. No Kwid E-Tech não, porque como as baterias estão embaixo, então o centro de gravidade dele desce, ajuda a manter o carro um pouco mais estável. Mas a direção... parece que eles acertaram ainda para o mercado chinês. Vou estacionar aqui e já vou ver de cara quantos % ele tem. O legal é que aqui o Kwid E-Tech ele tem uma manopla de câmbio rotatória, né? Tem sensor de ré e câmera de ré, uma combinação bem interessante. E aí quando você estaciona tem que pôr no neutro e puxar o freio de mão. Aqui ó, 190 km de autonomia, 87% de bateria. Depois de uma pequena, rápida parada estratégica, a gente volta com ele na estrada. Sabe uma coisa que eu achei curiosa do Kwid E-Tech, agora que a gente vai voltar para a estrada? A chave dele é normal, estilo canivete, que você gira aqui. Aí precisa dar a primeira voltinha para dar um check-up do carro. Aí depois que ele fez isso, você pisa no freio e vira de novo, só que não faz barulho, porque é um carro elétrico, não faz aquele vrum. Aí ele só aparece um ok ali e vambora. É isso. É só isso. Ligou desse jeito. Você nem percebe que tá ligado, a não ser que veja o ok escrito ali no painel. É bem estranha essa sensação de você virar a chave e não escutar aquele prum do carro ligando. E como eu falei, o Kwid ele é rápido para chegar nos 60 por hora, mas dos 60 ao 100 é onde ele sofre. Então vamos fazer justamente esse teste. Na verdade, chegar até os 120. Saindo aqui do posto onde houve a parada estratégica, 60, vamos acelerar. E quanto tempo ele vai demorar para chegar no 100 por hora? Ainda não. Já mudei até de faixa. 100, chegou no 100 e aí eu tô com o pé fundo, pé fundo. Vamos, Kwid! Vamos, Kwid! Vamos, Kwid! Vamos, Kwid! Vamos, Kwid! Não chegou no 120 ainda, agora chegou. Agora chegou aos 120 km por hora ao preço de 2% da bateria e uma bela diminuída na autonomia. Lembrando que é uma bateria realmente pequena, mas como o Kwid é um carro pequeno e pesa menos de 1000 kg, precisamente 977 kg, o que é algo muito surpreendente para um carro elétrico, porque o iCar, que é o menor carro do Brasil e é bem menor do que o Kwid, pesa 995 kg, 5 kg a menos do que chegaria para uma tonelada. E esse peso do Kwid E-Tech é peso de hatch compacto a combustão, enquanto todos os outros carros elétricos pesam mais de 1000 kg, quando não bem mais de 1000 kg. O EJS1 da Jaque, que roda bem mais do que esse Kwid, ele pesa mais de 1000 kg. Então temos uma vantagem aqui para o pequeno francês. Vamos lá, 80% de carga, vamos acelerar agora. Ele até cantou o pneu. Que engraçado. Ó, 70 aqui, 80. Teve que dar uma brecadinha aqui. Não deu pra fazer aquela arrancada legal. O trânsito deu uma pioradinha aqui. É muito torque instantâneo ali na roda. E essa é uma das justificativas pelas quais a Renault precisou colocar 4 parafusos na roda do Kwid ao invés de 3, no caso do Kwid elétrico, né? Porque o Kwid a combustão não tem, ele tem só 3. O
torque da versão elétrica é muito maior, então aí há realmente a necessidade de colocar um parafuso a mais para segurar as rodas no lugar. Mas aqui, ó, enquanto eu tava falando com vocês, foi fazendo a retomada, já perdeu mais 1% da bateria, tá com 168 km de autonomia. Vai ser o suficiente aqui, ó, deixa eu ver o nosso trecho agora, tá com 68 km, então em tese vamos chegar em Campinas com 100 km de autonomia ainda, o que é bom, vai ser suficiente para ir até Jundiaí e voltar, porque para voltar para São Paulo ele não ia aguentar não. Mas para ficar um pouco mais justo esse teste, a gente vai seguir para Campinas por dentro depois. Então estamos aqui agora nesse momento na rodovia dos Bandeirantes. Depois vamos migrar para Anhanguera e na Anhanguera entrar por Valinhos e Vinhedo, pulando aquele pedágio que tem nessa região. Por que fazer isso? Primeiro, porque ajuda a economizar e não gasta tanto tempo a mais. E segundo, para poder ter um pouco mais de trechos urbanos pro Kwid E-Tech. Esse é o caminho que eu sempre faço quando eu vou de Campinas a São Paulo. Pegando aqui a saída 47 para Anhanguera, onde o ritmo vai diminuir um pouco. Agora a gente está mandando em média de 120 km por hora, nesse momento 118, já pegando aqui a alça de acesso para a rodovia Anhanguera e diferentemente da Bandeirantes, onde o limite era de 120 km por hora, quase a velocidade máxima do Kwid elétrico. Agora vamos para 100 km por hora, que é a velocidade máxima aqui da rodovia Anhanguera. Então isso vai ajudar a preservar um pouco mais da bateria do Kwid, que no momento tem 75% e 155 km de autonomia. Dá pra ver, conforme a gente está rodando, que ele está consumindo mais bateria do que rodando de fato. Tanto que agora já foram rodados, deixa eu mudar aqui no odômetro, aqui ó, 49,6 km eu já rodei já com esse carro e a bateria está em 155 km, então já consumiu mais do que o prometido, lembrando que saímos com 235 km de autonomia, mas de novo é culpa da rodovia. Para quem já se perguntou se carro elétrico na chuva dá choque, a resposta é não. Tanto que eu não estou tomando choque agora na chuva. Primeiro que a bateria fica completamente isolada do carro, então não vai estar passando corrente elétrica pela carroceria e tudo mais. E tem também a questão dos pneus serem feitos de borracha. Os pneus feitos de borracha, eles isolam também a eletricidade que passa por eles. Ainda estamos na rodovia Anhanguera e acabou de descer mais um pontinho aqui nessa parte deste lado aqui do painel de instrumentos, indicando 65% de bateria e 137 km de autonomia, sendo que rodamos exatos 70 km. Então dá pra ver que o Kwid está consumindo um pouco mais do que a autonomia projetada dele, né? Mas a gente está aqui ainda em trecho de estrada, rodando constantemente a 100 km por hora, então tá relativamente tranquilo. A parte aqui no econômetro não passa muito aqui desse segundo pontinho, então ele tá andando até que relativamente bem, não precisou fazer retomadas nem nada, mas é o que eu falei, estamos andando com o carro como se fosse no dia a dia normal. Eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas que eu faria se eu não estivesse agora na frente dos olhares atentos de todos vocês que estão em casa. E se você não deixou ainda seu like, deixa seu like, que é muito importante, porque assim o YouTube vai entender, você tá curtindo esse vídeo, então vou mostrar para mais pessoas, para que comecem a ver os conteúdos do Automais também, e ajuda a gente a conseguir trazer pautas legais como essa e outras tantas que vocês podem sugerir. Manda lá nos comentários. E qual carro elétrico você compraria? O Kwid E-Tech, o Caoa Chery iCar ou o Jack EJS1, pensando nesses elétricos de entrada, né, que custam ali abaixo dos 200 mil reais. Manda lá nos comentários. E não esqueça também de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E a hora que esse vídeo for pro ar, que você está assistindo agora, já vai ter a avaliação completa do Kwid E-Tech lá no site, então não esqueça de conferir. Bom, agora saindo da rodovia Anhanguera, a velocidade já vai cair bastante, né? Estávamos a 100 por hora, já foi para 80, 70, já entrando aqui. E logo na entrada da cidade é cheio de radar, então tem que manter a 50 km por hora, que também é a velocidade da via. E aí que o Kwid talvez comece a recuperar um pouco da sua autonomia, porque ali agora foram vários quilômetros rodando
foram vários minutos rodando praticamente com ele na banguela, só para pegar a descida, começou a parar todo o trânsito ali, normal, faz parte. Nesse momento, 64% de bateria e 136 km de autonomia, tendo rodado 75,3 km, acabou de virar. Todo carro elétrico tem a suspensão um pouco mais firme do que de carros a combustão por conta da construção dele, a questão do centro de gravidade de ser mais baixo por causa das baterias. E no caso do Kwid E-Tech você sente isso, porque aqui onde eu tô andando é um trecho de asfalto ruim. E dá pra perceber o quanto que a suspensão dele é mais durinha, é mais firminha, mas ao mesmo tempo que ela absorve os impactos de maneira apenas ok. Ela passa uma certa sensação de ser mais refinada do que do Kwid a combustão, então absorver os impactos um pouco melhor, mas ainda não passa a sensação de robustez, como a Renault queria que trouxesse por chamar ele de SUV dos compactos. Mas pro tipo de usuário comum desse carro, que vai usar ele no dia a dia, principalmente na cidade, tá mais do que tranquilo. É confortável dentro do que pode ser para esse tipo de categoria. O isolamento acústico dele melhorou bastante em relação ao Kwid a combustão, primeiro porque não tem o barulho do motor ali para atrapalhar, mas até o próprio isolamento da cabine deu uma boa melhorada, então passa uma sensação de um pouco mais de refinamento, de construção especificamente, e você não escuta tantos barulhos assim externos, então já é uma ajuda grande. O sistema de freio do Kwid é um pouquinho peculiar, digamos assim. Quando você começa a frear, ele primeiro ativa o regenerativo, então você sente ele freando um pouco mais devagar. Aí você precisa pisar mais fundo no pedal para que ele de fato entre o sistema de freio. Então esse degrau entre os dois estágios, normalmente em carros elétricos você não sente tanto. Aqui no Kwid E-Tech dá para sentir bem. E aí a direção que eu já tinha tocado nesse ponto na estrada, agora que tô aqui por ruas um pouco mais sinuosas, uma estradinha vicinal aqui entre a fronteira de Vinhedo com Valinhos, que é uma estrada mais sinuosinha, dá pra perceber o quanto que essa direção ela é morta. Ela não passa nada, ela não passa feedback nenhum, mas é extremamente confortável e leve. Então assim, por um lado você tem zero sensação do que está se passando no asfalto e uma direção que é exageradamente mole e leve, mas pro dia a dia ela acaba não cansando, porque com pouco esforço você vira, você esterça, já faz o que tem que ser feito. E para a maioria das pessoas que vai usar no dia a dia dele e quer tranquilidade, quer conforto, esse tipo de calibração de direção tá ok. Tá dentro do que eles vão querer, vão pedir, vão precisar. Bom, já estamos em Campinas com o Kwid E-Tech. Ele tá com 122 km de autonomia, 57% da bateria, rodados 89,5 km. E aí aqui começa um pouco de trecho urbano, um pouco mais... andar um pouco mais devagar, então isso vai ajudar bastante na autonomia dele, mas vamos ver quanto que ele vai chegar no nosso ponto de parada oficial antes de fazer uma pernada para Jundiaí, se é que vai ter autonomia para isso. Vamos descobrir quando chegar lá. Bom, depois de rodar exatos 110 km, foi um número bom, chegamos aqui em Campinas com 104 km de autonomia e 48% de bateria. Dá pra ver aqui, ó, que já foi meio tanque, lembrando que tinha 235 km de autonomia quando a gente saiu. O próximo trecho, na verdade, a gente ia até Jundiaí e voltar, mas são 46 km, então pode ser um pouco arriscado ir e voltar, então a gente vai rodar aqui dentro de Campinas mesmo. Então já tô aqui na cidade, então esse anda e para vai ser bastante benéfico pro Kwid. Já se apagaram aqui, ó, 3 pontinhos do medidor, tem ainda mais 3. Lembrando que o pessoal da Renault deu um alerta pra gente que quando ele chega nos 4% ele já começa a dar aquela riada. Então, na hora que chegar nos 4% eu vou começar a rodar próximo do carregador. Em relação ao Kwid, a combustão, o fato desse aqui custar o dobro também significaria que ele teria que trazer o dobro de itens, mas na verdade ele traz algumas coisas a mais. A questão de custar o tanto mais caro que é por ser elétrico. Mas, por exemplo, o que o Kwid, a combustão não tem, esse aqui tem, são os vidros elétricos traseiros, como eu já falei. Ele tem também 6 airbags, porque tem o airbag aqui de cortina, porque esse carro é vendido na Europa, como da Dacia Spring. Então, essa parte de segurança é muito importante lá para os europeus, por isso que ele tem. Ele tem regulagem de altura do farol também, mas é feito por um cabo, não é uma regulagem elétrica, como a maioria dos carros. E tem também piloto automático e limitador de velocidade. Então, realmente ele traz algumas coisas a mais em relação ao Kwid normal. Mas o custo extra se dá ao fato de que você está andando sem poluir o meio ambiente.
e às vezes de graça, porque a maioria dos eletropostos aqui no Brasil não paga R$1 para carregar. Estamos agora de novo na estrada, pegando o anel viário Magalhães Teixeira. Para quem é de São Paulo, é como se fosse o rodoanel de Campinas. Então por isso a velocidade aqui rodando aos 100 km por hora mais ou menos. E já baixamos de 100 km de autonomia, precisamente 97 km de autonomia neste momento, com 45% da bateria. É nessa hora que quando, por exemplo, você está com um carro a combustão, geralmente a maioria das pessoas já vai abastecer, já pensa melhor ali no trajeto. Eu preciso admitir que quando eu vou devolver carros lá em São Paulo, porque eu moro aqui em Campinas, lembrando, um abraço pessoal daqui de Campinas, nos conterrâneos, geralmente é já nessa hora que eu já começo a me preocupar com combustível, penso em abastecer para poder chegar lá. Eu olhei, tava 97, aí eu olhei de novo 96, olhei de novo 95, mas é porque eu precisei fazer uma retomada para entrar aqui na rodovia. O legal de poder fazer um teste como esse é colocar o carro em diversas situações diferentes e testar essas diversas situações diferentes. Vamos rodar agora exatamente 10 km aqui dentro da cidade para poder ver o quanto o Kwid vai gastar de bateria. Já viu na estrada que para cada 10 km que ele anda, ele gasta 13. Vamos ver agora na cidade se isso se altera. Rodamos aqui 10 km na cidade e ele gastou 9 km de autonomia, ou seja, na cidade ele roda um pouco mais e gasta um pouco menos, então as coisas acabam compensando uma a outra. E nesse momento o Kwid Etec entrou na zona perigosa, olha aqui ó, só o pontinho vermelho, estamos quase na reserva da bateria, na verdade tem 15% ainda de carga para rodar 31 km. Então isso quer dizer que a gente já não tá, ó, agora já tá piscando ali ó, 30 km, ele já tá pedindo pelo amor de Deus, me carregue, porque já entramos oficialmente na reserva aqui. A performance continua igual, ele ainda não teve uma diminuição de performance, tanto que eu peguei aqui estrada de novo com ele. Tá rodando normal. Geralmente os carros elétricos, para preservação da bateria, para que ela não descarregue inteira e dê problema, as marcas geralmente limitam a velocidade máxima quando o carro tá com bateria baixa ou até a aceleração máxima, então ele não consegue acelerar muito. No caso aqui do Kwid Etec, já tá baixando rápido, já está dando aquele medinho, ele continua andando normal. Então, por enquanto estamos seguros. Vamos ver quanto que ele rodou até o momento. Vou virar aqui no odômetro, 170,7 km. E já tá piscando aqui com 28 km de autonomia. Então logo logo a festa do Kwid elétrico vai chegar ao fim. Agora é a hora que começa a dar nervoso. 10% de bateria, tava 20 km, agora 19. Já começa a dar aquele nervoso. Ai, vamos lá, vamos Kwid. Andar mais um pouquinho aqui na estrada, já tá aqui o caminho pro carregador. Ó, daqui onde eu tô até o carregador são 9,4 km e ele tá com 19 km de autonomia, 18 agora. Ou seja, se eu der sorte, eu vou chegar com 10 km de autonomia ainda. Socorro! Falta 8,5 km ainda para chegar. Eita, Kwid! Segura 16 km de autonomia. Meu Deus, Kwid! Meu Deus! Será que vamos chegar lá no carregador, Kwid? Tem 5,7 km para chegar no meu destino, 14 km de autonomia e tá só descendo aqui essa autonomia, só descendo. Eu já não tô mais na rodovia, eu tô na cidade. Então isso já implica em a autonomia dele durar um pouco mais, teoricamente. Mas... Bom, é agora a hora que dá desespero. Ele tá com 5% de bateria e a autonomia é X. O Kwid simplesmente não está dizendo mais qual é a autonomia dele. E ele dizia que rodava ainda 10 km. Então significa que abaixo de 10 km a autonomia simplesmente some e você que lute para descobrir quantos quilômetros ainda pode andar. E o pior é que eu tô, deixa eu ver aqui, a 3,6 km do posto de carregamento. Então eu já vou para lá rapidinho, já vou ficar lá perto, rodando lá perto. Eita aí, ó. Acendeu a bateria piscando. Isso significa que o que estava ruim piorou.
Ele tá com a autonomia ali, ó, no pescoço. Depois de rodar 188 km e um carro que passou aqui do meu lado furar o sinal vermelho, belo exemplo, vamos descobrir qual vai ser a autonomia real do Kwid. Não vai chegar a 200. Arrisco um 190, viu? Chegamos aos perigosos 2% de bateria. Eu liguei as câmeras aqui, ó, assim que chegou, e eu tive que sair acelerando. Nisso já deu pra ver nitidamente que ele perdeu performance. O Kwid já tá limitando aqui a performance dele para não parar, porque 2% é muito pouco. Eu vou rodar mais um pouco, eu vou rodar até dar 1% de bateria aqui, porque aí nessa situação, para ele zerar, vai faltar quase nada. Então, aí realmente vamos ter chego no limite dele, porque também por questões de legislação e lei, a gente não pode ter uma pane seca no carro. Como será que seria o nome de pane seca para carro elétrico? Enfim, não podemos ter uma pane de baterias. Ele não pode acabar com a bateria dele completamente e empurrar o carro. Isso seria fora da lei. Para não tomar multa, vou esperar chegar a 1% e aí vou plugar no carregador. Fim do teste com o Renault Kwid E-Tech, 194 km rodados. Não deu para cumprir a promessa da Renault de 265 km, mas para isso tinha que ter mantido no modo eco, teria que não ter ligado o ar-condicionado, muito menos ter andado na estrada. Mas quando a gente pegou ele estava prometendo 235 km de autonomia e encerrou com bem menos do que isso. A verdade é que você pode confiar parcialmente na promessa de autonomia do seu carro elétrico. Tem que ficar de olho sempre onde você anda, planejar bem os seus trajetos e não sair que nem um maluco quando está com 1% de bateria e vir correndo para carregar, porque isso com certeza vai dar problema. Se planejar, olhar direito e fazer os cálculos, você vai andar com o carro elétrico tranquilamente. É só não dar uma de maluco como eu e ficar andando na estrada, na cidade, até o carro parar. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Já tem a avaliação do Kwid E-Tech lá e eu vou deixar ele aqui carregando agora por algumas horas porque vai demorar para carregar. Até a próxima!